A Ludmilla é a garota mais popular do colégio. Ela é a abelha rainha. As outras duas formam o ponte. Ludmilla? Como é que eu posso começar a explicar a Ludmilla? A Ludmilla é perfeita. Eu soube que ela faz comerciais de produtos veganos. Depois que a Ludmilla elogiou minha maquiagem, eu nunca mais tirei. Ela até conhece a Rihanna. Nas quartas-feiras nós usamos rosa. Cheguei, chegando, bagunçando a zorra toda. E gritando, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar. Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada vira, falsificando e conspira. Pra despertar inveja alheia, eu tenho dom. Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Se não gosta, senta e chora. Vai sair de casa pra causar. Cheguei, chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar. Cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o tom. A recalcada vira, falsificando e conspira. Pra despertar inveja alheia, eu tenho um dom. Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Se não gosta, senta e chora. Vai sair de casa pra causar. Cheguei. Deseja a todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, eu só tiro porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Acredita em Deus, faço ele de escudo. Bate mais alto que daqui eu não te escuto. Do camarote quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer. Não sou covarde, já tô pronta pro combate. Que calma e deixa de recalque. O meu sensor de piriquete explodiu. Pega sua inveja e vai pra... Beijo no ombro pro recalque e passa longe. Beijo no ombro só pra inveja deste plantão. Beijo no ombro só quem fecha com
no ombro, com recalque passa longe. Beijo no ombro, só pede inveja deste plantão. Beijo no ombro, só quem fecha com o bonde. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Desejo a todas as inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, eu só tiro porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Acredita em Deus, faço ele de escudo. Bate mais alto que daqui eu não te escuto. No camarote quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer. Não sou combate, já tô pronta pro combate. Que fica humilde, de recalque. O meu sensor de piquete explodiu. Pega a tua inveja e vai pra rala, sua mandada. Beijo no ombro, com recalque passa longe. Beijo no ombro, só pede inveja desse plantão. Beijo no ombro, só quem fecha com o bonde. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Beijo no ombro, com recalque passa longe. Beijo no ombro, só pede. Trying to steal your population. Little girl from Sweden, dream of self-free rotation. And if you want these kind of free, this kind of communication. There's young world living all of Western civilization. The sun may rise in the east and lead to settling by the location. It's understood that Hollywood has got a fornication. Hey, outside the mirror and the breaks the spell of aging. The love it is getting is this your gender is and while you're waiting. I want you to come. I could stop. Dream of Californication. Dream of Californication. Bora começar então? Aí sim, senhor. E aí? Chega um pouquinho. E aí, galerinha, tudo em ordem com vocês? Tudo bem? Vocês gostaram da minha foto ali, né? Eu adorei. Nunca vi mais gata. Nunca vi. Senhor, com todo respeito, é a cara da sua namorada. Então, você falou, casquei o bico. Alguém tinha mandado isso. Senhor, o Oi. povo tá criando teoria da conspiração que sua namorada é sua irmã, senhor. Então, O Bruno que falou que ela é sua irmã, senhor, não é o povo. Eu não. Sacanagem. Não, mas não dá nada, não. É tudo amor.
Que horror, credo. Que papo erradíssimo, está gravando. Parabéns, Ricardo. De novo falando besteira e gravando a aula, só para variar. Bom, mas obrigado, pessoal. Eu achei que ficou lindo. Eu pegaria facilmente. Ele casou, ficou em sexto lugar. What? Não, o senhor falou errado. Esse casal ficou em sexto lugar. Ah, em sexto lugar. Ótima piada, obrigado. Em sexto lugar. Ai, ai, ai. Mas pelo menos eu conheço a mãe dela, né? Talvez seja a minha também. O importante é isso. Não tem sogra. É a melhor sogra do mundo, porque ela é minha mãe. Melhor sogra do mundo. Que errado, eu sei, brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Papo erradíssimo! Vamos lá, então. Sor. Brincadeira, brincadeira. Vamos lá começar, então, pessoal. Porque hoje a gente vai entrar, talvez, assim, no meu ponto de vista, até mandei para vocês no Classroom, seja o assunto mais importante desse primeiro semestre. Então, o primeiro ano inteiro de vocês vão dividir em dois, antes das férias de julho e depois das férias de julho. Antes das férias de julho, eu acredito fortemente que o mais importante de todos os assuntos seja função. Alguns já aprenderam função em algumas escolas aí, talvez uma introduçãozinha sobre função. Quem está no cursinho já está cansado de ver função, exatamente. Mas eu acredito também que alguém aqui nunca viu função, só para ter aquela. Alguém de vocês nunca viu função? Todo mundo viu função? Ah, você não, então. Normalmente eu também não cheguei a ver antes do ensino médio. Normalmente, dependendo da escola, assim, a gente não vê. Então, por isso que é um dos assuntos mais importantes. Cai no vestibular? Sempre cai no vestibular, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, é mega importante. Então, eu vou compartilhar com vocês minha tela e eu vou dar uma breve introduçãozinha sobre o que estava falando naquele capítulo lá, tá? Apesar de ter compartilhado o vídeo da própria plataforma com vocês, da própria Eleva, vou compartilhar, vou contar a minha historinha para vocês sobre função. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Bom. Seguinte. Uma das formas de aprender função é fazendo o diagrama de flechas. Não sei se alguém ficou meio perdido. Falou, nossa, o que é isso daí, né? Que apareceu lá no capítulo. Ele ensina lá o que seria o diagrama de flechas. E tem várias historinhas para contar. Mas eu vou contar a menos pior, né? Peço perdão se alguém ficar ofendido. Mas é para vocês entenderem. Nossa, devia ter muito feito isso daqui. Diagrama de flechas. Alguém mandou alguma coisa? Será que é para mim? Para mim. Deixa eu ver que mandaram para mim. Somos agonidos.
Eu tô indo, tá? Só aguento mais instantezinho aí. Só pra vocês entenderem. Bom, seguinte, pessoal. Pronto, chega de desenhar. Seguinte. O que são esses grupinhos com essas letras aqui? Isso daqui é o diagrama de flecha. Se chama diagrama de flecha porque todo mundo que está de um lado talvez encontre alguém do outro. Só para vocês entenderem um pouquinho mais a relação, hoje, como é aula de ciências, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema reprodutor, né? Por exemplo, dos cachorros, brincadeira. Sobre um pouquinho desse negócio de reprodução. Que, meu Deus do céu. É o seguinte, vamos chamar esses caras aqui tipo de filho. Seria a segunda geração, né? Esses seriam os filhos. Seriam os filhos. Enquanto que esses daqui seriam os genitores. Ou, eu vou só exemplificar como pai, tá? Mas seriam os genitores. Beleza? Então, o primeiro grupo aqui, representado pela letra A, B, C, são os filhos. Os filhos. E os segundos aqui são sempre os pais. Que eu vou apresentar pela letra Pzinha aqui. Aqui vai ser, então, filho e pai, que você já entendeu. Filho e pai, beleza? Bom, agora vem umas perguntas. Isso daqui é a primeira exemplificação de uma função, tá? Como que funciona isso? Bom, o que está acontecendo nesse primeiro caso aqui nosso? Ó, eu tenho filho A. O A, ele é filho do D. Colocando nome aí, o André é filho do Denirson. O Bruno é filho do Eliezer. O Carlos é filho do Fábio. Caramba! Você viu? É mais ou menos isso daí. A minha pergunta é, isso poderia acontecer? Por exemplo, o Denilson, o Eliezer e o Fábio ter esses filhos aqui? A resposta disso daqui é sim, né? Isso poderia acontecer. Isso poderia acontecer, muito bom. Desculpa aí, Bruno. Agora a minha pergunta que fica é o seguinte. O Bruno poderia ser filho do Fábio? Poderia. O Carlos poderia ser filho do Fábio? Poderia. O que o Bruno e o Carlos são, se os dois têm o mesmo pai? Eles são irmãos, certo? Se o Bruno e o Carlos são filhos do mesmo pai, do Fábio, quer dizer que eles são irmãos. Na matemática, senhoras e senhores, o André pode ser filho do Denirs, mas ele também pode ter o Eliezer como pai. Só lembrando que para matemática, infelizmente, não existe casamento gay, por exemplo. Então, ele pode ter dois pais para matemática. Isso aqui não poderia acontecer, tá? Eu acho um horror. Mas vamos pensar que seria para nascer. Vamos lá, vamos voltar para a aula de reprodução. Ele poderia ter nascido de dois gametas masculinos? Não, né? Então, isso tá certo. Ele não poderia ter nascido de dois gametas masculinos. Aquele só para deixar a aula mais romântica, né? Terceiro caso aqui, ó. O André é filho do Denirson. E o Bruno, filho do Eliezer. E o Carlos aqui? O Carlos é filho de quem? Que ele não tem setinha. Ah, ele não é filho de ninguém. Bom, para matemática, não existe também duas coisas, uma científica e outra espiritual. Para matemática, não existe milagre, não existe filho de Deus. Tipo, Carlos seria Jesus, que não tem pai nenhum, né? Só nasceu da barriga lá. E Carlos não seria também filho de inseminação artificial, porque ele não precisa ter pai, né? Lembrando que na inseminação artificial você precisa ter o gameta masculino, alguém vai ser doador. Ele não vai nascer do nada assim. Mas, enfim,
existe a possibilidade de ter um filho sem a presença de um gameta masculino ou sem a presença de um pai? Não estou falando presença física, mas precisa ter um pai, né? Tirando Jesus e tirando inseminação artificial, aliás, inseminação artificial em partes, porque tem um gameta masculino lá, é impossível, né? Nascer um filho do nada, né? Então, isso aqui também não é possível de acontecer. Como que um filho vai nascer do nada, né? Um filho vai nascer do nada assim? Difícil. A gente engravidou sem querer, sem querer. Então, impossível não nascer do... Aliás, nascer do nada, né? Terceiro e último caso aqui, ó. O André, filho do Deniers. O Bruno, filho do Deniers. Pode acontecer isso? Pode, né? O Deniers pode ter 2 filhos. Deniers pode ter 2 filhos. Ótimo. São irmãos. O Carlos, filho do Eliezer. Beleza, ó. Em relação ao mundo tem pai. Pensando que isso daqui seria um grupo de homens, o Deniers, o Eliezer e o Fábio, esse aqui seria um grupo de homens, seria possível o Fábio não ter filhos? Seria possível o Fábio não ter filhos? Não só seria possível, como eu dou neste momento, graças a Deus, porque eu estou neste grupo de pais que não têm filhos ainda. Ah, mas você não quer ter? Agora não, tô bem, nem de mim eu tô cuidando direito. Imagina cuidar de uma criança. Então, isso sim é possível. Toda criança tem um pai, mas nem todo homem é pai ainda. Ó, toda criança, todo filho tem um pai, mas nem todo pai, nem todo homem é pai ainda. Ó, o Fábio aqui que não é pai ainda. Redondinho? Beleza. Isso daqui, senhoras e senhores, é a mesma concepção de função. Como assim? Bom, em termos importantes para você entender, o que a gente chama de filho, dentro de função, tem um nome. Imagina assim, a relação de pai e de filho. Os filhos são os detentores daquele negócio do mundo, que vai continuar toda a tradição, ou se não vai... É ele que vai... A vida vai depender dele, porque ele que vai ser trabalhador um dia. Então, os filhos são o futuro, né? Os filhos são o futuro. Normalmente, quem é o futuro costuma querer algo diferente. Então, ao invés de chamar de filho, eu também poderia falar que os filhos são os caras que querem dominar o mundo. Os filhos querem dominar o mundo. Então, eles também podem ser considerados como domínio. Eles são os domínios, porque eles querem dominar o mundo. Eles vão ser o futuro. E os pais? Os pais são sempre aqueles que tá falando. Tá achando que tá falando com quem, gracinha? Peraí que você vai dominar que é a minha cinta na sua cara, a minha mão na sua cara, né? Normalmente, os pais são os contra essa dominação do mundo. Então, eles são os contra domínio. Perdão pelas brincadeiras. Perdão. Mas eles são os contra domínios. Eles que querem acabar com a... Eu vou cortar as asinhas dele já. Dela já. Ela tá achando que é quem, né? Impossível você nunca ter ouvido isso do seu pai e da sua mãe. Se você não ouviu, meus parabéns. Você tem excelentes pais. Se você ouviu, muito obrigado, bem-vindo ao grupo. Então, os filhos são também considerados os domínios das funções, enquanto os pais são os contradomínios, são os caras que seguram. Então, numa função, eu tenho domínio e contradomínio. Todo mundo, ou a grande maioria, fala assim, nossa, meu bem, pega aquela velhinha que acha na rua, fala assim, como você é a cara do seu pai, né? Como você é a cara da sua mãe, ou senão, como você é a cara do seu irmão, tipo, minha namorada, como é a cara da minha cara, né? Alguma coisa desse tipo. Mas sempre tem aquele alguém que fala assim, como você é a cara dele, não é? Pois bem, porque os homens que têm filhos, normalmente os filhos são parecidos, tá? Com os pais. Ou com a mãe ou com o pai, mas os filhos são parecidos com os pais, normalmente. Então, para todos os homens que têm filhos, a turma fala assim, nossa, como ele é a sua cara, né? Ele é a sua imagem. Meu Deus, é muito parecido com você. Ele é a sua imagem. Nossa, tirou um xerox, né?
É como se você namorasse sua própria irmã, aproveitando, então, deixa, brincadeira. Vocês são imagem. Então, os pais que têm filhos, eles são todos imagens, né? Fala assim, nossa, é sua cara, né? Como eles são sua cara, né? São a sua imagem. Mas todos os homens precisam ter uma imagem? Eles precisam ter filhos? Não, né? A gente conversou sobre isso, né? Nem todo homem precisa. Então, por exemplo, ó, o Fábio aqui, ó, nesse último exemplo aqui, ele não tem filho ainda, mas ele está no grupo de possíveis pais um dia. Beleza? Bom, em relação à função, então, agora você já entendeu, espero, que os filhos são os domínios de uma função, os pais são os contradomínios de uma função, e aqueles que são pais já são as imagens. Os que não são pais não são imagem, tá? Ó, esse é a imagem. Por exemplo, o F não é imagem. Aonde a gente colocou sim, não, isso daí são todas as possibilidades, além dessa brincadeirinha de filho e pai, são as possibilidades de função. Como assim? Tá, vamos lá. Para filho, que eu chamei de domínio, saiba que o domínio sempre vão ser os valores de X. Os filhos sempre vão ser os valores de X. E o contradomínio, ou famoso famigerado pai, vão ser os valores de Y. E a imagem vão ser os valores de X que enxergam uma imagem. Dá um exemplo, então. Beleza. Vamos lá. Seguinte. Vou desenhar aqui o nosso primeiro caso. Vocês sabem que, para quem não sabe, uma função é sempre composta por uma reta, por uma curva, mas dentro do plano cartesiano. Dentro do plano cartesiano. Não consigo dizer uma coisa reta, mas bora lá. Tá sempre dentro do plano cartesiano. Deixa eu deixar mais aqui. Ficou tortinho, mas tá valendo. Só para ganhar um tempinho. Beleza. Este plano cartesiano, muito provavelmente, vocês já aprenderam que quem está deitado aqui é o X, quem está de pezinho aqui é o Y. Então, só para representar, lá, os filhos A, B, C, a gente já sabe que são os domínios, são os valores de X. Então, eu vou colocar aqui, ó. O filho A está aqui, por exemplo, seria o número 1. O filho B está aqui. E o filho C está aqui, por exemplo. Isso para todos, tá? Quem é o D, o E e o F? Eles são os pais, os contradomínios, eles estão no eixo Y. Então, eles estariam aqui, ó. O D. Vou dar um zoom para vocês aqui. Aqui, ó. O D. O E. E o F, por exemplo. E daí a gente vai fazer as relaçõezinhas, ó. Vamos relacionar? Vamos fazer amizadinha? Vamos lá. O A, nesse caso aqui, ele é filho do D. O A é filho do D. Então, o A é filho do D, ó. Então, onde que eles se encontram? Eles se encontram exatamente neste ponto aqui, ó. O A é filho do D. O B é filho do E. Eles se encontram neste pontinho aqui, ó. E o C é filho do F. Então, eles se encontram neste pontinho aqui, ó. Beleza. Se eu unir esses pontinhos aqui, pessoal, se eu unir esses pontinhos aqui, ó, uma reta, nem tão reta assim, mas tudo bem. Mas se eu unir esses pontinhos aqui, ó, eu tenho uma reta. Isso daqui é uma representação de uma função de primeiro grau. Toda vez que eu formo uma linha, isso é uma função. Por isso que, além daquela brincadeirinha isso aqui é possível acontecer de pai e filho? Sim, isso também representa uma função. Então, a gente pode ter uma função representada assim, com uma linha reta?
Sim, a gente pode ter uma representação de uma função com uma linha reta. Isso, esse esquema aqui de setinha, isso sim representa uma função. Segundo casinho aqui. Vamos lá, de novo. Então, ó. Filho A, filho B, filho C. Aí, pai D, pai E, pai F. Beleza. Agora vamos unir estas crianças. O A é filho de D. O A é filho de D. Então eles estão nesse pontinho aqui, ó. O A é filho de D. O A também é filho de E. Então o A também é filho de E. Tá aqui, ó, esse pontinho aqui, ó. O B é filho de F. O B é filho de F. E o C também é filho de F. Então se liga aqui no mistério, hein? Ó. Se eu fosse unir esses pontinhos, esses de cima ficariam uma linha reta aqui, né? Uma linha reta aqui, né? Ó. Deixa eu deixar aqui. Uma linha reta aqui. Ou seja, uma linha reta na horizontal, certo? Uma linha reta na horizontal. Aí eu te pergunto, o que era mesmo em relação a pai e filho aqui, ó? O B era filho de F e o C era filho de F. É tipo, o Bruno e o Carlos são filhos do Fábio. O que o Bruno e o Carlos são? Irmãos. Isso poderia acontecer? Sim. Então, toda vez que você tiver uma representação de uma linha horizontal num gráfico, isso é totalmente plausível, isso pode acontecer. Por que isso daqui não era possível de acontecer, esse esquema inteirinho aqui? Por causa disso daqui, ó. O A, o André, é filho do Denirson e do Eliezer ao mesmo tempo. Ele pode ter dois pais, lembrando de todas aquelas características da matemática, que não levam em conta muita coisa. O A pode ter dois pais, o D e o E? Não pode ter dois pais, né? Então, toda vez que você tiver uma linha na vertical, isso daqui já acaba com a sua função, tá? Isso nunca vai ser uma função. Então, uma linha na horizontal vai ser função. Uma linha na vertical nunca vai representar uma função, tá? Em outros termos, se você pegar um pontinho qualquer aqui de Y, ó, e traçar assim, ó, e encostar em dois pontos de um gráfico, por exemplo, um gráfico todo cagado assim, ó. Vamos falar que o gráfico seria assim, ó, assim. Se você, vou pegar o Eliezer aqui, vamos ver se se isso daqui é uma função. Traça uma linha aqui, ó, um pouquinho acima do Eliezer, ó. Opa, peguei neste ponto aqui. Continua traçando. Peguei num pontinho aqui. Isso poderia acontecer? O Eliezer poderia ter dois filhos só, tipo o C e o A meio aqui. Poderia, né? E isso daqui, ó, o filho A, ou aliás, esse carinha aqui do meio, ó. Ó, quem são os pais dele? Traça uma reta, ó. Esse cara aqui. Este cara aqui. Ó, onde ele encosta na reta verde. E aqui. Ele tem três pais. Isso poderia acontecer? Não. Então, essa reta. Vou voltar aqui, ó. Esse gráfico verde representa uma função? Não. Como que você faz? Pega um ponto aí e faz uma reta assim. Ele encosta em dois pontos? Encosta. Então isso vale. Você quer saber se não vale uma função? Pega uma reta na vertical. Passa assim, ó. Encostou em dois pontos? Com uma reta só encostou em dois pontos? Encostou. Então isso com certeza não é uma função. Então, por exemplo, se você tiver qualquer coisa que se aproxime de uma letra C, por exemplo, olha lá. Se você traçar uma reta, que ele vai tocar em dois pontos. Então, isso daqui nunca vai ser uma função para aquele esqueminha de pai lá, tá? Sem preconceitos. Beleza? Espero que esteja dando para entender. Esse exemplo aqui. Então, tá aqui, ó. Filho A.
o filho B e a criança C. Aí os pais D, pai D, pai E e o pai F. Bom, o que a gente tinha aqui mesmo? A gente tinha que o André era filho do Denirson. Tá aqui, o André, filho do Denirson. O Bruno é filho do Eliezer. Ou do Edilson. Tá aqui, ó. E o C não era filho de ninguém. Bom, se eu for traçar uma reta, ligando esses pontos, aconteceria isso daqui, ó. Tá? Aconteceria isso daqui. Aí eu te pergunto, isso daqui é uma função? Professor, você falou que isso aqui falava da função, né? Aqui não era função. Isso daqui vai ser uma função? Não, não vai ser uma função. Por quê? Porque a partir do momento que eu falei que o domínio inteiro tinha 3 filhos, A, B e C, o C, como você já entendeu, esse valor de X, ele necessariamente precisa encontrar um valor de Y. Este valorzinho de C, ele tem que encontrar alguma pedaço da reta. Nem que a reta fizer isso daqui e depois traçar aqui, ó. Porque daí ele sobe aqui, ó, encontra um pedacinho que vai ser de alguém daqui, ó. Nem que a reta bagunçar inteira, mas ele precisa encontrar um pedacinho. A partir do momento que eu coloquei a letra C aqui, falando que todos os valores de X, então todos os filhos, e todos esses são filhos, se eu não representar uma reta, um pedaço do gráfico nele, isso aqui não é uma função, porque o C tem que encostar em alguém, tá? O C tem que encostar em alguém. Ele está encostando nessa reta, ó, eu estou subindo infinitamente. Aonde que a reta parou? Lá atrás, né? Ele vai encontrar alguém? Podia ser para baixo também, vai que ele encontra alguém para baixo, né? Ele está encontrando alguém? Não está encontrando ninguém, né? Então, se ele não encontra ninguém, isso nunca vai ser uma função. Ô, professor, mas tinha como isso daí se transformar numa função? Tinha, facilmente ainda. Como? Fazendo isso daqui, ó. Professor, Oi. estão pedindo para você olhar o chat, fazendo um favor. Opa, obrigado por me avisar. Rapidão, gente, ó. Isso daqui seria uma função. Isso daqui seria uma função. Por quê? Porque agora eu não tenho mais o filho C. Eu tô falando que todos os filhos aqui têm algum pai. Agora sim, isso daqui, todos os filhos aqui, o A e o B, têm pais. Então, isso seria uma função. Para que eu tire o C. Mas se eu colocar o C, isso daqui não é uma função. Deixa eu olhar o chat lá. Deixa eu ver. Por favor, senhor, por favor, não use meu exemplo de novo, porque meu pai abandonou a gente quando era pequeno. Que horror, Bruno. Mas eu acho que ele não sabia, viu? Então, fica mal. Não, de boa. Só não zoa mais, não. Eu acho que ele não sabia. E agora? Ah, gente. Sério mesmo? Perdão, Bruno, desculpa. Eu tô te zoando, Perdão. senhor. Ah, bom, eu imaginei, mas eu falei, vai que ele não é pai dele, né? Eu conheci seu pai, né? Mas eu falei, vai que, né? Vai que. Ah, essa turma é triste, pelo amor de Deus. Tudo bem, gente, entenderam como isso aqui virava uma função? Era só eu tirar o valor de C, mas como eu falei que C tinha que estar presente, como ele era filho, ele tinha que ter um pai. Então, se não encontro nenhum ponto do gráfico, ele não é uma função. E por fim, isso daqui, né? Olha lá, o filho A, o Bruno, sem pai aqui. Brincadeira. E o C aqui. Beleza. Aí, ó, D de Denirson e F. Beleza. Bom, aí, ó, o filho A é filho do Denirson. Tá aqui, ó. Eles se encontram nesse pedacinho aqui. O B, o Bruno, é filho do Eliezer. Desculpa, Bruno, tô usando esse exemplo de novo. Não fica triste. Pode usar, senhor, de boa. Beleza. E o C é filho do... Ah, não, coloquei errado, perdão. O Bruno é filho do
Bruno é filho do Denirso também. Ó, tá aqui, ó. Bruno é filho do Denirso e o C é filho do Eleazar. Tá aqui, ó. Bom, se eu traçar uma reta aqui agora, unindo esses pontos, ficaria alguma coisa assim. Aí eu pergunto, isso é uma função? Vocês já sabem a resposta. Sim, isso é uma função. Por quê? O A e o B podem ter o mesmo pai? Sim, uma reta na horizontal pode existir. Isso pode existir sempre, tá? Isso pode existir sempre. Beleza. Porque eles são irmãos. O C pode ter o filho do... Ele pode ser filho do Eliezer? Pode também. Então, todos os filhos têm algum pai aqui? Tem. Oh, mas tá sobrando o F. Não tem problema nenhum. O que eu posso falar aqui nesse momento? Que todos esses caras aqui, eles são contra domínio. Contra domínio. E que apenas aqueles que têm filhos, então apenas esses dois são as imagens, porque só eles têm alguém parecido. Então só eles são as imagens, beleza? Então, domínio contra domínio, essas coisas. Então, ó, os filhos são sempre os domínios. Todo valor de x sempre vai ser o domínio. Todos os valores de y são os contradomínios e só aqueles que os homens que são pais ou aqueles pontos aqui no eixo y, que você faz isso aqui, ó. Encostei um pontinho. Só aqueles que encostam em um pontinho, só aqueles são imagem. Os que não encostam em nada, ó. Ah, não encostou. Ah, mas isso é função? Sim, não tem problema, porque existem homens que não são pais. Tipo, eu. Então, isso daqui, sim, é uma função. Porque tudo bem existir homens que não são pais ainda. O que não pode existir é filho que não tenha pai. Beleza, galera? Bom, isso é a parte da grande teoria, talvez a parte mais importante dessa aula aqui. E como vocês entenderam, espero, essa parte de domínio, ou seja, os filhos, vocês já perceberam que a parte mais importante para existir ou não uma função são os filhos. Esses dois últimos exemplos aqui representam muito bem isso. Ó, quando existem filho que não tem pai, isso nunca vai ser uma função, né? Ó, letra C, é um filho que não tem pai. Então, quando você pega um valor de x que ele não encontra nunca um valor de y, isso daí nunca vai ser uma função. Agora, um valor de y, ou seja, um pai, ele precisa necessariamente ter um filho? Aliás, um homem precisa necessariamente ter um filho? Não. Tá? O que significa isso matematicamente? E tem alguns exercícios que vocês vão fazer. Ó, vou apagar aqui, hein? Alguém quer tirar um print, alguma coisa? Tem tudo isso na apostila também, né? Mas tá aí, tá gravado também, tá sendo gravada essa aula. Mas é o seguinte, para fechar essa aula de hoje, matematicamente, esse negócio de domínio contra domínio é o seguinte. Quando eu te dou uma função desse tipo aqui, quando eu dou isso daqui, ó, só para você entender. Isso daqui é a representação de uma função. Ah, professor, mas isso daqui, beleza, é o x, né? Isso daqui são os filhos lá, o domínio, né? Perfeito. E esse f de x? Esses são os valores de y, tá? Você pode reescrever essa bagaça inteira assim, ó. Y é igual a 2x mais 1. Por quê? Porque toda vez que você mudar o domínio, vai mudar o y. Toda vez que você jogar um valor de x, por exemplo, x vale 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, o y vale 3. Se o x vale 2, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, o y vale 5. Para todo valor que seja trocado em x, o valor de y troca também. Então, o valor de y sempre está em função do valor de x. Por isso que essa matéria chama função. O valor de y sempre está em função do valor de x. Então, tudo vai depender do domínio. Existe, por um acaso, isso daqui, ó. Como que eu faço para saber se isso daqui existe? Ó, por exemplo, a funçãozinha. Eu quero saber quem são os domínios para que esse negócio aqui exista. Ó. 3 sobre
2 menos x. Quais valores que essa função existe? Seguinte, para a função existir, você já percebeu, o y tanto faz. O que vai importar para uma função existir? O valor de x, né? Os filhos. Por quê? Todos os filhos têm que ter pai. Então, o que interessa para uma função existir é o valor de x. Agora, olha isso daqui. Isso aqui não é uma fração? A única coisa que não pode acontecer nunca numa fração? O denominador ser negativo, né? Então, a condição de existência para essa função existir, ou seja, condição de existência é o seguinte, alguém já deve ter aprendido isso daqui, existência. A condição de existência é a seguinte, embaixo não pode ser igual a zero, então 2 menos x, ele tem que ser um valor que seja diferente de zero, certo? 2 menos x tem que ser diferente de zero. Se você passar o x para lá, vai ficar assim, né? 2 tem que ser diferente, era menos x, vai para lá, fica mais x. Então, o x tem que ser diferente de 2? Tem, né? Por quê? Porque se ele for igual a 2, vai ficar 2 menos 2, 0, não existe divisão por zero. Então, a condição de existência é que o x não pode ser 2, tá? Então, qual é seu domínio? Matematicamente, a gente representa o domínio assim, ó. O domínio vai ser igual aos valores de x que pertence ao grupo dos reais. Lembra que dos grupos reais que a gente falou umas 2 semanas atrás? Os reais são praticamente todos os grupos, todos os números. O x, ele pertence aos reais, tal que o x, a única obrigatoriedade aqui, o x só não pode ser, o x só tem que ser diferente de 2. E isso daí vocês vão ver na apostila, o exemplo resolvido tem uma conta aqui embaixo que tem que ser diferente de 2, e em cima tem um exemplo resolvido também que ele tem um valor de uma raiz. O que você sabe também sobre raiz? O que você sabe sobre raiz? Raiz de número positivo existe? Sim. Raiz de zero existe? Sim. A única coisa que você sabe que não existe neste momento é raiz de número imaginário, raiz negativa. Então, qual é a condição de existência para esse valor aqui? Isso daqui, para ser uma função, o x mais 2 obrigatoriamente tem que ser maior, para ser positivo, ou igual a zero, porque se for igual a zero, existe raiz de zero. Logo, o x tem que ser maior ou igual a menos 2. Então, se você tivesse essa função para existir, o x tem que ser diferente de 2. Esta função aqui, ó, para existir, o x tem que ser maior ou igual a menos 2, tá? Talvez agora vocês consigam resolver os 5 exercícios, eu não sei se vocês tinham conseguido ou não, mas na quarta-feira a gente começa corrigindo ele antes de entrar na próxima matéria lá, voltar em trigonometria, que eu dei um começozinho. Beleza, galera? Espero que tenha entendido, peço 1000 desculpas se eu ofendi alguém. Beleza? E é isso aí. Beleza, agradeço pela atenção. Muito obrigado, Bruno. Desculpa o negócio do seu pai, brincadeira. De boa, senhor. Obrigado por me zoar sempre. Galera, então até mais. Até quarta-feira. Sayonara para todo mundo. Valeu!